Irmãos, a paz do Senhor. Uma oportunidade nessa noite de falar da palavra de Deus, sempre um prazer, uma honra, uma grande responsabilidade também. Vou ler em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 9. A Débora já está dando um glória ali, está ajudando o papai. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 9. A palavra de Deus diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém. Esse texto, essa epístola aí do apóstolo Pedro, conhecido como apóstolo da esperança, pelo conteúdo da palavra de Deus, ao qual ele registra, então, inspirado pelo Espírito Santo, fala muito da esperança no porvir, da redenção, da nossa salvação por completo, que há de se revelar um dado momento, quando o nosso Senhor manifestar em glória. Então, ele se caracteriza pela esperança que é algo que nós devemos nos apegar. A trajetória do cristão, ela deve ser apegada à esperança, a essa esperança verdadeira, essa esperança em Deus. E nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos dessa esperança nas nossas vidas. Afinal de contas, os dias que nós enfrentamos, embora sempre foi na história da igreja, na história da humanidade também, desafios, dificuldades. E os tempos que nós vivemos são tempos de grande desafio, de tempos difíceis. E para nós, para o cristão, os tempos difíceis são um grande teste de convicção, um grande teste de fé. A humanidade, a sociedade também nesses dias passam por um teste de convicções, Numa época que um filósofo, ele chama o nosso tempo de a modernidade líquida, em que esses valores são muito transitórios, não há essa solidez nos valores, as pessoas transformando continuamente os seus valores, o que era um valor para a sociedade, que de repente ela defendia, deixa de ser um valor, Nos nossos dias nós temos visto muito na imprensa o termo negacionismo, pela situação, pelo estado de saúde, de calamidade que o mundo vive, e de repente algumas pessoas têm essa postura, até sentir a dor, até perder alguém, ou até se ver em dificuldade, até se ver acometido por essa enfermidade que varre o mundo, e de repente ele muda a sua postura, os seus conceitos. Mas para nós que somos cristãos, o povo da esperança, o povo da palavra de Deus, o povo da verdade, os nossos valores, eles não são líquidos, são valores sólidos, firmes, rocha viva, não referente à nossa fé. Nós que somos cristãos, a nossa convicção da verdade, da palavra de Deus, da nossa postura, que é de santificação,
Nós devemos ser um ponto fora da curva dessa modernidade, dessa transitoriedade de valores que o mundo vive. Nós devemos então ser esse ponto fora da curva, sermos diferentes. Nós somos chamados, fomos um povo eleito pelo Senhor para sermos diferentes. Nós somos o povo da esperança, e esse texto nos fala disso, de esperança, da razão da nossa esperança, do motivo pelo qual nós devemos nos manter firmes na esperança da palavra de Deus. Aquele que prometeu é fiel e cumpre a sua palavra. O verso 3 do texto que nós lemos, no decorrer dessa breve reflexão, nós vamos reler novamente algumas porções do texto que nós lemos e refletir nele. O primeiro aspecto que gostaria de trazer nessa noite, de refletir, é justamente sobre a razão da nossa esperança, a minha, a sua esperança, a razão da esperança da igreja, quanto povo de Deus, povo separado, povo que tem que ser diferente, tem que ser esse ponto fora da curva, tem que ser diferente do mundo, da sociedade, sim. No texto, a palavra de Deus nos diz que bendito seja o Senhor, bendito seja Deus. Ele diz: todo louvor seja dado ao nosso Deus. Assim ele inicia o texto que nós lemos: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que no texto, quantos aspectos importantes nós vemos ao ler o texto, O pastor Altair, quando ia ler o Salmo 23 com a igreja, ele disse, para que nós não caíssemos, nesse, às vezes, erro, uma espécie de vício de leitura que nós fazemos, de ter memorizado o texto e não refletir, não extrair dele a vida que flui. E às vezes nós lemos como se estivéssemos lendo um texto qualquer, mas ele diz: bendito seja Deus, todo louvor a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, reafirmando a divindade de Cristo, a sua filiação ao Deus Pai. Ele nos diz: por sua grande misericórdia, essa misericórdia de Deus, ele nos fez nascer de novo. Veja que profundidade essa abordagem, como ele discorre sobre as verdades do Evangelho, a verdade da obra da salvação. Olha, pela sua grande misericórdia, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É razão para a nossa esperança, para que nós nos apeguemos firmes a Cristo, a essa esperança. Ele nos fez nascer de novo, nós temos uma nova vida. Nós outrora mortos no pecado, escravos do pecado, agora nascemos de novo, somos nova criatura, somos o povo de Deus, somos a família, o corpo de Cristo. E ainda nós podemos ter esperança, porque além disso, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós temos a certeza da vida eterna, a certeza que a nossa mão está nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos dele. Nós temos a vida eterna, a ressurreição para aqueles que partiram em Cristo, a ressurreição no corpo glorificado, para viver, para reinar para sempre com o Senhor. É algo que foi garantido por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A primícia dos que dormem, cabeça dos que dormem, Jesus Cristo ressurgiu e é o penhor da nossa salvação, da nossa vida eterna com Cristo. Essa é a razão de esperança para a igreja, numa época de tanta desesperança, de tanto medo, de incertezas. O povo de Deus deve permanecer firme nessa palavra, alegrando nessa esperança. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança às vezes que as pessoas têm no amanhã. Não, a nossa esperança, ela é com convicção, ela é com fundamento. Então nós devemos louvar a Deus por isso. Ele nos estimula a louvarmos a Deus pela misericórdia do Senhor, que nos deu nova vida. Essa então é a razão da sua esperança. Nós temos motivos para celebrarmos, para esperarmos em Cristo, não só nessa, mas na vida eterna. Da sua ressurreição nós somos
beneficiários imediatos. Os benefícios ele nos apresentou: nascer de novo, garantia de vida eterna e de estar para sempre no reino do Senhor. Somos o povo da esperança e temos motivo, temos razão para celebrarmos essa esperança. E essa nossa esperança, apresentada no texto, ela tem uma característica. Ele apresenta no texto características da esperança que nós, a igreja do Senhor, temos. Ele diz, no final do verso 3 e no verso 4, agora, nesse momento, ou seja, nova criatura, renascidos em Cristo. Então agora, nessa condição, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Veja os adjetivos dessa herança que nós temos, dessa herança que nós conquistamos em Cristo. Ela é imperecível, ela não perece, não é transitória, ela é pura e imaculada. É algo solene, que nós não poderíamos descrever com precisão. Imperecível, pura e imaculada, não se deteriora, ela não está sujeita à ação do tempo, às coisas desse mundo que podem destruir qualquer coisa. Não, a nossa herança, ela é imperecível, incorruptível, e ela está guardada para nós no céu. Essa é a herança para o povo de Deus. Viva a esperança, viva a esperança. Então não é essa esperança que eu espero que de repente amanhã faça sol, que chova, porque eu tenho planos, né? Esperança de que amanhã de repente eu vou trabalhar, e que às vezes isso pode não acontecer. Quantas pessoas às vezes estão fazendo plano, fizeram planos ontem para hoje e não concretizaram, tinham esse tipo de esperança, que hoje iriam fazer tantas coisas e não fizeram. Mas nós temos essa esperança viva. Esperança viva. Qual é a esperança viva então? Nós podemos apresentá-la como essa esperança de saber, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tão grande maneira, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. E nós cremos, nós temos essa esperança, nós temos essa herança, de que nós cremos nele, e nós não pereceremos, porque nós já temos a vida eterna. Nós temos essa vida eterna que nos foi dada por Cristo Jesus. Então, essa é a maior herança que nós temos. Por isso ela é incorruptível, ela é imperecível, ela é pura, ela é imaculada, porque não se compara. A busca das pessoas nesse mundo por riqueza, por poder, ela está muito além disso. Ela está guardada para nós, para o povo de Deus nos céus. Então, esperança viva, a herança é saber que nós não pereceremos, nós temos a vida eterna se nós perseverarmos até o fim, né? A condição. E essa nossa viva esperança, ela está ancorada em algo que também não se abala. No que a nossa esperança está ancorada? Daquilo que trata Hebreus 11:1. Ela está ancorada na fé. Nossa esperança está ancorada na fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nisso está ancorada a nossa esperança, a esperança do cristão, essa viva, essa firme esperança. Então, não é em algo qualquer, não é em algo transitório. Por meio da fé, nós temos essa esperança daquilo que nós alcançaremos um dia, quando Ele se manifestar. Davi, no Salmo 27:13, fala de uma esperança assim. Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É o que a igreja deve dizer também. Eu creio, pela fé eu vejo, eu tenho convicção que verei a manifestação do Senhor. O salmista cria, ele tinha essa convicção, ele também exercia a sua fé. Era um exercício da fé, essa afirmação de crer que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, ela se manifestando na terra, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então,
herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, está guardada para nós nos céus. E a nossa jornada, nosso alvo, busca dessa herança, ele não é traçado por um plano que nós fizemos, não. Nosso alvo, ele foi estabelecido por Deus, pelo nosso Senhor. A nossa jornada, ela tem um destino certo, nós temos um alvo, e nós precisamos nos esforçar a cada dia para alcançá-lo. Lá em Romanos 8:18, a palavra de Deus nos diz que as aflições do tempo presente, as lutas, a necessidade, às vezes a falta de algo que nós podemos passar, nada disso, às vezes a forma que algumas pessoas estejam aterrorizadas nesse tempo, preocupadas, nada disso se compara com a glória que há de ser revelada, pois ela é imperecível, ela é imaculada, ela é pura, conforme diz Pedro, ela não se altera, não se deteriora. Então, as aflições de agora, as lutas que nós podemos passar agora, elas são transitórias, passageiras, mas a glória espiritual será eterna. Então, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada, conforme diz a palavra de Deus em Romanos 8:18. O que nós podemos enfrentar agora, às vezes sofrer por amor a Cristo, as dificuldades, as dores do mundo, tudo isso é transitório, é passageiro. Como diz, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, nós cantamos isso também. A glória, estar com Cristo na sua glória, é algo eterno, para sempre. Em Hebreus 6:17-18, a palavra de Deus diz que, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, ou seja, não muda, imutável, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, próprio Deus, para que por duas coisas imutáveis, que não se alteram, nas quais é impossível que o nosso Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Esperança, mais uma vez, no nosso Deus imutável, nosso Deus cuja palavra permanece para todo sempre, verdade eterna, inabalável, imutável, não transitória como os valores do mundo, como nós dissemos no início da palavra. E nós alcançamos também, nós desfrutamos na nossa vida, no tempo presente, de benefícios da nossa fé em Deus, enquanto nós vivemos essa esperança, enquanto almejamos, enquanto aguardamos concretização, o recebimento da herança, nós vivemos então essa esperança, tendo benefícios da parte do nosso Deus, no qual nós depositamos toda a fé. No verso 5, a palavra de Deus diz que, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Por meio da fé que nós temos, nós somos guardados pelo poder de Deus, nós somos preservados, nós vivemos na presença de Deus, Ele nos protege com o seu poder durante o tempo que nós vivemos nessa terra, durante o tempo que nós caminhamos na presença dEle, aguardando essa manifestação, aguardando a nossa herança. Então, até que chegue o dia em que alcançaremos a nossa salvação completa, nós estamos aqui sendo protegidos por Deus, uma proteção ampla, que inclui todos os aspectos da nossa vida. É o nosso relacionamento com Deus, é o seu cuidado, é o seu amor por nós, a certeza de que Ele ouve as nossas orações, que quando clamamos Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos atende. Na angústia clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos livra, Ele nos tira do charco de lodo, nos coloca num lugar forte, seguro, num lugar protegido. O Senhor Deus conhece as nossas angústias, todas as nossas angústias, e faz também que todas as coisas, inclusive essas aflições, essas angústias, todas as dificuldades, as lutas que nós passamos, Ele faz com que elas cooperem para o nosso bem. Isso é benefício de viver essa fé na esperança que o Senhor nosso Deus nos prometeu
e que Ele há de cumprir na nossa vida. Por isso, essa proteção, ela nos dá a certeza de que Ele vai suprir as nossas necessidades, de que nós somos amados por Deus, que somos filhos de Deus amados, cuidados. Na nossa necessidade Ele nos supre, Ele nos dá alento para que nós não sejamos dominados pela ansiedade, a ansiedade do qual o Senhor Jesus nos disse lá no Sermão da Montanha, e nos fala da ansiedade para que nós confiemos. O nosso Deus conhece as nossas necessidades, Ele é poderoso para atendê-las. A proteção de Deus nos dá essa certeza de que Ele cuida de nós, e que nós podemos, por meio do amor de Deus, não dar lugar ao medo, mas sim que nós demos glórias a Deus nessa esperança que nós temos, virendo aguardando essa firme esperança. E também nessa palavra nós aprendemos que a alegria nas provações, ela demonstra a autenticidade da nossa fé, que nós cremos em Deus, que nós somos de fato nova criatura em Cristo Jesus, que fomos salvos. Essa alegria nas provações, às vezes estar numa situação como essa, nos reunirmos nessa noite para louvar o nome do Senhor, alguém possa não entender essa alegria, que nós temos, e dizer, nós não olhamos para essas circunstâncias, mas nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Ele diz, portanto, alegrem-se com isso, Ou seja, ele retoma aquilo, a salvação, a esperança, a herança que nós temos, que nós somos amados por Deus, que nós fomos salvos por Ele. Então, com isso nós devemos nos alegrar, ainda que no tempo presente, por algum tempo, por algum momento na vida, quem sabe hoje alguém possa estar assim, nós precisamos suportar muitas provações, mas elas mostrarão que a nossa fé é autêntica. Então, a palavra de Deus diz, portanto, alegrarmos-nos diante das dificuldades, exultarmos a Deus, louvar a Deus. Isso mostra a autenticidade da nossa fé, como a nossa fé é autêntica. E diz, como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. O ouro purifica, o ouro é purificado pelo fogo. Ele faz essa comparação, que da mesma forma, às vezes na dificuldade, na provação, a nossa fé é experimentada, ou seja, a nossa fé vai sendo apurada, vai se fortalecendo, vai crescendo a nossa fé em Deus, ao passarmos, ao enfrentarmos com alegria as provações, as dificuldades da vida, as agruras da vida. Mas isso demonstra também que alguém que conhece a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos alerta, que a palavra de Deus nos mostra que nessas situações nós somos edificados, nós somos tratados, nós vamos crescendo, amadurecendo, tendo então esse amadurecimento espiritual. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro, a nossa fé, que é provada, que assim como o ouro é purificado pelo fogo, pelas muitas provações, a nossa fé, ela também é experimentada, quanto nós aguardamos nessa firme esperança, a nossa herança, que há de se manifestar. Ela nos fala ainda que há recompensa para nós, a recompensa para os fiéis, para aquele que teme a Deus, e que se mantém firme na sua presença. O nosso testemunho, a nossa conduta como cristãos durante a nossa jornada, ela resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Verso 7 nos diz isso, a palavra de Deus nos afirma isso. Ela resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, no dia qual nós aguardamos, no qual nós colocamos a nossa esperança, e não nos decepcionaremos, porque a nossa esperança não está em coisas terrenas, mas em coisas espirituais, naquilo que o Senhor Deus nos prometeu e que é fiel para cumprir e que cumprirá, pois Ele vela pela sua palavra. Portanto, irmãos, nós a cada dia nessa jornada damos mais um passo, estamos alcançando então o alvo da nossa fé, estamos alcançando a nossa herança prometida pelo Senhor. E a
A palavra de Deus diz nos versos 8 e 9 que, embora nunca o tenham visto, vocês o amam a Jesus Cristo, esse que há de se revelar. E ainda que não o vejam agora, como Pedro havia visto, quando Jesus esteve na terra, caminhou com ele, o instruiu, passou tantas situações. Então ele dizia, ainda que agora não o vejam, creem nele. Nós cremos em Jesus Cristo e nós nos regozijamos com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo. Nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é a nossa salvação. Fomos salvos, estamos sendo salvos. No dia da glorificação final, então estará concretizado, é o que ele diz, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação final, estarmos para sempre com o Senhor num corpo glorificado. Por isso que a palavra de Deus nos fala de esperança, por isso que a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã é marcada pela esperança, não uma esperança segundo os padrões humanos, mas uma esperança naquilo que o Senhor Deus nos prometeu, naquilo que o Senhor Deus irá cumprir na nossa vida, na vida da sua igreja, no dia que Ele se manifestar. As aflições do tempo presente não se comparam com essa glória que há de ser revelada. Por isso, nessa noite, essa palavra é para que nós mantenhamos firmes o foco, a nossa fé, a nossa caminhada, olhando unicamente para Jesus, esse autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor abençoe a igreja, fale ao nosso coração por meio dessa palavra cada dia mais. Amém. Deus abençoe, pastor Altair.